Boa noite, queridos. Hoje é dia 21/5/2024. Agora são 20h01. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Piovesan e queria te convidar para participar conosco dos cultos, se você está ouvindo esta mensagem através do YouTube. Nossa igreja é uma igreja eletrônica, ou seja, só temos aqui mesmo no YouTube, fazemos as reuniões através do Meet. Então, se você quiser participar, você entra lá no nosso site, www.igrejadeinterlagos.com.br. Tem um botãozinho aqui na parte de cima, ao vivo. Aí você olha lá o horário do culto que você vai entrar aqui nessa sala. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligadas. Caso você queira conversar conosco lá no site, tem o meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para mim, sem problema nenhum, eu respondo, converso com você, tá bom? Fique à vontade. Temos também o YouTube, onde nós colocamos todos os nossos cultos gravados, estão lá no YouTube, você pode pegar as mensagens e assistir, ouvir, fica a teu critério. E também temos o Instagram e o Facebook, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma mesa redonda, né? Hoje é uma terça-feira, é o dia da nossa mesa redonda, então a irmã Eliette vai trazer uma mensagem, vai trazer um assunto, e eu e os outros pastores vamos dialogar sobre este assunto. Então, fica aí. Vou fazer uma pequena oração. Se você estiver assistindo pelo YouTube, não tem problema, feche seus olhos e participa da oração, não tem problema nenhum, tá bom? Feche os olhos. Jesus querido, obrigado por esta noite, por estarmos juntos aqui e podermos, Pai, ouvir da Tua palavra, da Tua mensagem, e pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, nos livrar de todo o mal. Abençoa a Eliette, que vai trazer a mensagem. Abençoa, Senhor, para que nada de mal aconteça. Abençoa a sua saúde também. Pedimos, Pai, Tua bênção neste momento para aqueles que estão ouvindo a gravação. Que o Senhor possa abençoá-los e abrir seus corações para a Tua mensagem. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Então, Eliette, é com você. Amém. Glória a Deus por esse dia. Irmãos, hoje nós vamos falar alguma coisa sobre as qualidades de Deus nesse aspecto, né? Deus, ele opera conosco, o relacionamento com Deus conosco é de uma maneira coletivista ou de uma maneira individualista, né? Nós vamos falar alguma coisa sobre isso e vamos ilustrar também com versículos, e depois a gente vai dar um apanhado geral e os pastores vão discutir no final, amém? Primeiramente, eu queria tecer uma ideia sobre o que é coletivismo, o que é o individualismo, né? Porque isso acaba sendo uma corrente filosófica que também é aplicável à política. Mas hoje nós não vamos falar de política, nós vamos falar de Deus. O individualismo, né, que é o antagônico ao coletivismo, ele está relacionado a uma autonomia do indivíduo, né? E o coletivismo estaria relacionado a uma dependência total ou uma grande dependência do indivíduo em relação ao grupo que ele pertence. Esse grupo pode ser um grupo social, um grupo populacional, um grupo de uma nação, né? Então, o coletivismo seria a dependência do indivíduo a esse grupo. Ele não agiria de maneira nenhuma com autonomia, com um pensamento próprio, com responsabilidade própria, né? Então,
O individualismo, que é o oposto, né, do coletivismo, é um conjunto de ideias e valores que colocam o indivíduo no centro das atenções, ao contrário do coletivismo, né, que coloca o indivíduo inserido numa massa, né? Ele não teria a responsabilidade, a vontade de fazer algo, ele não se destaca, ele fica naquela massa amorfa, né? Então, o individualismo proporciona à pessoa uma realização pessoal, porque ele vai ter uma autonomia para desenvolver uma ideia, uma ação, né? E ele vai ser responsável por aquela ideia ou aquela ação que pode até gerar um pecado, e o pecado seria atribuído àquele indivíduo e não àquele povo, né? Então, eu estou querendo desenhar aqui, irmãos, o relacionamento de Deus conosco, né? Então, os coletivistas sempre destacam a coesão com o grupo social, e o indivíduo sumiria, porque é o grupo social, é o coletivo que vai responder por alguma coisa, que vai sofrer alguma consequência, é sempre o coletivo, né? E o individualismo, irmãos, não tem nada a ver com o ser egoísta. Ah, eu sou individualista, então eu sou egoísta. Não, não tem nada a ver com isso. É uma doutrina que valoriza a autonomia do homem, né? A autonomia, ele se relacionando com Deus, e não ele se relacionando com o grupo, e nesse grupo haveria um expoente que se relacionaria com Deus, e não ele em si, né? Então, não tem nada a ver com o egoísmo, que às vezes a gente fala, essa pessoa é muito individualista, né? Tem a ver assim, pensar, então ela é egoísta, não tem nada a ver. No coletivismo, atribui-se à sociedade toda a soberania das decisões. Atribui a um povo a soberania das decisões. Então, a decisão é sempre do todo, e não de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, geralmente, nossas decisões são individuais, né? Então, o coletivismo se refere a uma pessoa com os seus gostos, com as suas atitudes, né? Diferente de uma pessoa que só reage quando tem muitas pessoas ou muitos indivíduos pensando ou agindo daquela maneira, né, atribuída a ele. Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Crônicas 21:14, que as pessoas, quando se relacionavam com Jeová, era sempre em grupo, né? A pessoa isoladamente não tinha autonomia para se relacionar com Jeová, né? Então, se existia decisões individuais, não se tinha como agora a gente tem, a correspondência, a decisão minha de seguir a Deus, e não a decisão de um povo de seguir a Deus, né? Então, 1 Crônicas 21:14 fala assim: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal,
e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornão, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo que estava entre a terra e o céu, com sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Que isso era uma extrema desobediência a Deus, fazer isso. Então, no verso 17, que é a chave, irmãos, presta atenção. E disse Davi a Jeová, né, esse Deus do Velho Testamento, Jeová: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Então, o que acontece aqui? Davi está se responsabilizando individualmente. Aí continua Davi falando: mas essas ovelhas que fizeram? Essas ovelhas, ele estava dizendo sobre o povo. Então, Davi reconheceu que pecou. Aí ele fala: olha, eu mesmo sou quem pequei, mas essas ovelhas, elas não fizeram nada. Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Vocês entenderam, irmãos? Davi tinha pecado. E aí o que aconteceu? Jeová se levantou para castigar todo o povo. Aí Davi fala assim: mas por que, Senhor, Jeová, vai castigar todo o povo? Castiga só a mim, que eu que pequei. Então, o que é que a gente está mostrando, irmãos, nesse versículo de 1 Coríntios 21, que vai até 17? Existe uma balança aí entre a autonomia do homem e a dependência do povo, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Que o povo, ele não responde a Deus por nenhum indivíduo, mas como uma massa, né? Então, quando vem Jesus, porque o cristianismo é diferente, irmãos, o cristianismo não trata o povo como uma massa. O cristianismo, ele trata o indivíduo, ele trata cada um individualmente. Então, o cristianismo, ele não é coletivista, mas o Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento é coletivista. Por que eu estou diferenciando, irmãos? Porque existem muitas diferenças entre Jeová, que é o Deus do Velho Testamento, e o Pai, que é o Deus do Novo Testamento, né? Então, com isso, irmãos, a gente pode ter clareza em saber que aquele Deus que castigava todo o povo, ou aquele Deus que abençoava indistintamente todo o povo, era um Deus coletivista. E Jesus age de um modo individual. Jesus, ele veio para salvar uma pessoa, você e eu. Então, ele veio para salvar eu e veio para salvar você. Jesus, quando ele conta uma parábola, ele conta sobre uma pessoa, irmãos. Teve a semente caiu na beira do caminho. Olha, depois ele jogou uma outra semente que caiu em terra fértil. Depois ele jogou uma outra semente que caiu entre espinhos. Então, ele está mostrando, olha, tem uma pessoa desse jeito, tem uma pessoa do outro jeito, tem uma pessoa que vai ter cuidado para a semente brotar, tem outra pessoa que a semente vai cair em terra seca. Então, vocês veem que Jesus está diferenciando, está individualizando cada coração. E Jesus, irmãos, nunca responsabilizou todo o povo por um ou outro que tivesse deslizado, ou pecado, ou desobedecido, né? Então, Jesus vai e trata pessoalmente cada um.
né? Então, eu queria que o pastor abrisse em João 6:48, que fala exatamente isso. Porque, irmãos, a saída do Egito, do povo do Egito, foi um marco muito importante no mundo cristão. E principalmente na história do Velho Testamento. E lá todos eram abençoados e condenados juntos, né? Então, João 6:48 fala assim, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, o que existia lá no deserto? Uma massa, e um Deus que julgava a massa. Olha, esse povo todo vai viver, todo o povo vai morrer. Tanto assim, irmãos, que todo o povo que saiu do Egito morreu no deserto, né? Aqueles 40 anos, morreu no deserto, né? Com exceção de Josué e Caleb. Então, continuando aqui, o verso 50, esse é o pão que desce do céu, e ele está se referindo a ele, este é o pão que desce do céu, para que o dele comer não morra. Quer dizer que agora existe uma individualização, o Deus individual. Olha, lá todo mundo morreu, agora aqui é um pão diferente, porque aquele pão que foi distribuído, o maná, foi o pão da morte, porque todo mundo morreu. Mas agora Jesus, ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. E ele fala, e este, se referindo a ele, é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, e Jesus dá para que o mundo saiba que tem chance de sobreviver. Sobreviver à morte e ganhar a vida eterna. Só que muitas pessoas não querem comer desse pão. Muitas pessoas rejeitam, não, eu não quero Jesus. Eu quero viver a minha vida. Eu quero viver com independência. Eu quero ser livre, não quero ser um cristão. Não quero ser servo de Deus. Só que mal sabe essa pessoa que a gente sempre vai ser servo de alguém, né? Ou servo de Deus ou servo de Satanás. Ninguém tem essa autonomia de viver sem uma tutela espiritual. Mas aqui Jesus está individualizando, olha, aquele que comer da minha carne não vai morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está individualizando, ó, pegando um lá do meio do povo, ó, esse aqui quer comer do meu pão. Então, esse vai viver. E não aquela sentença para todos, né? E a gente vê, irmãos, que no mundo secular, quando uma pessoa tem uma descoberta científica, ou inventa uma doutrina, uma filosofia, 99,99% das vezes é um indivíduo que faz isso. É um cara que descobre a lâmpada, né? Um cara que descobre o funcionamento do computador, ele pode ter até uma equipe, mas a ideia é de um. Né? O mundo civilizado seria individualista, porque quando você arrebanha o povo todo num coletivismo, geralmente aquela sociedade ela retroage culturalmente, retroage cientificamente, né? Filosoficamente. Por quê? Porque o homem foi feito para viver de uma maneira com autonomia e não ser tutelado, né? Só dando assim uma escapadinha, né, na política. O homem tem que ter autonomia, ele não pode ser tutelado tudo pelo Estado. Essa sociedade está fadada ao fracasso, né? Tem que existir autonomia. Então, irmãos, a gente vê que no Velho Testamento, Jeová, que a gente tem convicção bíblica, que não tem nada a ver com o Pai.
porque são deuses diferentes. Se você tiver dúvida, veja alguns dos nossos estudos do culto de doutrina, que a gente prova na Bíblia que Jeová não tem nada a ver com o Pai, né? Jeová deu a lei, Jesus veio morrer porque o homem foi condenado por causa da lei, aí Jesus veio nos salvar. Jeová é o Deus da guerra, Jesus é o Deus da paz, Jeová é o Deus do ouro e da prata. Jesus falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, irmãos, tem centenas de argumentos que comprovam que Jeová não é o Pai. Jeová é o Deus deste mundo conturbado, e o Pai mora na luz inacessível. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. O reino desse mundo é de Jeová, né? Então, eu fiz uma pesquisa, irmãos, na Bíblia, nesses buscadores, porque Jeová, frequentemente, ele se refere ao povo judeu como meu povo, né? Dificilmente logicamente, temos alguns expoentes, temos Adão, temos Noé, temos Abraão, temos Moisés, alguns juízes, alguns reis, né? Rei Davi, rei Salomão, mas fora esses expoentes, o povo nem tinha como se comunicar com Jeová. O povo, era o povão, que se quisesse falar alguma coisa com Jeová, tinha que usar um intermediário, que seria o sacerdote. E ele tinha que trazer sangue de algum animal, né? Teria que sacrificar algum animal para que ele pudesse se achegar por meio do sacerdote, né, de um mediador, ele pudesse levar o pedido dele a Jeová. Então, vocês veem que era uma coisa bem complicada, né, porque a pessoa, ela estava lá no meio do povo, né? Então, uma coisa interessante que Jeová ele se refere muito a meu povo, o meu povo que eu tirei do Egito com mão forte, o meu povo que desobedeceu, o meu povo que foi abençoado, o meu povo que eu vou levar para o cativeiro, é sempre meu povo, né? E eu fiz essa busca como meu povo, irmãos, e no Velho Testamento, essa palavra meu povo, Jeová dizendo meu povo, aparece em 249 resultados, tá? Aparecem 249 versos, né? O meu povo que tirei do Egito. Então, meu povo, Jeová, se refere centenas de vezes, então, no Velho Testamento. E interessante, irmãos, que Jesus nunca se referiu a meu povo, porque Jesus se refere ao indivíduo, né? Existe a igreja, que Jesus pode até se referir à igreja, mas a igreja é composta de vários indivíduos que têm acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Ele enxerga cada um de nós. E Jeová enxerga aquela massa, esse é meu povo. E Jesus enxerga cada um de nós, esse é meu servo, esse é meu filho. Esse é o filho que foi salvo porque eu dei a minha vida por ele. Vocês entendem a diferença? Então, no Novo Testamento, então, no Velho Testamento, essa palavra meu povo aparece 249 vezes. E no Novo Testamento aparece 5 vezes essa palavra, meu povo. Só que todas as vezes que aparece, irmãos, se referindo a alguma passagem do Velho Testamento, tá? Eu vou dar 2 exemplos e vou mencionar só os outros, tá? Por exemplo, aqui, 2 Coríntios 6,16, queria que o pastor abrisse, em 2 Coríntios 6,16, que lá se refere a essa palavra, meu povo, né? E vocês vão ver
que ele está se referindo a alguma coisa que existiu no Velho Testamento. Então, 2 Coríntios 6,16 diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, esse Deus disse está sendo remetido ao Velho Testamento. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, aqui está usando a palavra meu povo no Novo Testamento, mas não é Jesus que está falando isso. Quem está falando é o Deus do Velho Testamento. Isso está em Levítico 26:11. Queria que o pastor abrisse. Mesmo se vocês forem na Bíblia, essas Bíblias que têm as referências, vocês vão ver que em 2 Coríntios 6,16 está se remetendo a Levítico 26:11, que fala assim: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vós sereis por Deus, e eu vos sereis por Deus, e vós me sereis por povo. Né? Então, por isso que tem essa referência em 2 Coríntios 6,16, que não é Jesus falando, eles estão se reportando alguma coisa do Velho Testamento. Em Romanos 9:25, eu queria que o pastor abrisse também. Romanos 9:25 fala assim: como também diz em Oséias, aqui ele já está até falando, em Oséias que está dizendo isso: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Então, de novo, meu povo, isso está em Oséias 1:10. Oséias 1:10, viu, pastor? Só essas duas referências que eu vou dar, e eu vou citar as outras, se algum irmão tiver curiosidade. Oséias 1:10 fala assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo, quer dizer, vós sois meu povo, né? As outras passagens que estão no Novo Testamento, que fala meu povo, em Apocalipse 18:4, não precisa de abrir, pastor, que se relaciona a Isaías 48:20, Mateus 2:6, que se refere a Miqueias 5:2, e Atos 7:34, que se refere a Números 20:16. O que eu quero dizer, irmãos? Que em dezenas, centenas, quase de vezes, 200 e poucos vezes, como eu falei para vocês, meu povo aparece no Velho Testamento, 249 vezes. Meu povo aparece em Velho Testamento 249 vezes, porque Jeová é um Deus coletivista, ele não vê o ser humano ou o indivíduo, ele vê aquele povo só, né? Tanto assim que quando alguém, por exemplo, Davi pecou, ele queria castigar todo o povo, né? Por exemplo, quando Ló estava morando em Sodoma e Gomorra, né? E o anjo destruidor ia destruir aquele local. Então, Abraão precisou de interceder várias vezes pela vida de Ló, senão Ló ia queimar junto lá, né? E Ló era uma pessoa que sobrinho de Abraão, né, era uma pessoa que não merecia ser queimada, e não tinha aqueles costumes pecaminosos das pessoas de Sodoma e Gomorra, né? Ele era uma pessoa diferente. Então, Jesus nunca se refere a nós como uma massa. É o povo de Jesus. Não, ele se refere como indivíduos, né? Por quê?
Porque o povo, irmãos, tem todo tipo de pessoa. O povo tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem pessoas obedientes a Deus, tem pessoas desobedientes, tem pessoas que estão buscando a Deus, tem pessoas que não querem nem saber de Deus. Então, como é que vai igualar? Como é que vai trazer um castigo para todo o povo? Né? Por isso que Jesus vai alcançar o indivíduo. Né? A igreja, logicamente, no Novo Testamento, existe a referência à igreja de Deus, né? A igreja de Cristo. Só que a igreja é um ajuntamento de indivíduos. Né? Então, quando Paulo fala, né, que uns são apóstolos, né, e outros são diáconos, outros são presbíteros, então, logicamente, existe uma hierarquia e existe uma importância dada a cada um. Agora, no Velho Testamento, era o povo, e esse povo elegia ou escolhia, ou era escolhido por Jeová um sacerdote para ser o mediador, né? Porque esse povo jamais, como eu disse, se comunicava com Jeová. Porque Jeová é um Deus coletivista, né? E Jesus é um Deus que ele preza o individualismo. Só para terminar aqui, irmãos, Jeová, como eu disse, quando ele liberta do cativeiro, por exemplo, ele liberta todo mundo. Quando ele castiga todo mundo, e ele acaba, dessa maneira, sendo um Deus muito injusto, Jeová. Né? Agora, Jesus, como Jesus individualiza o ser humano, ele acaba julgando individualmente. Porque no coletivismo, principalmente o coletivismo político, as pessoas nem acreditam em pecado, não acreditam em fé, não acreditam em Deus. Né? Porque o Deus do coletivismo político é o Estado. Né? O Deus é o Estado. E se Deus é o Estado, e quem decide tudo é o Estado, a pessoa que faz parte daquele grupo não peca, porque não é ela que decidiu, quem decidiu é o Estado. É o Estado que decidiu o que ela pode ver, onde ela pode gastar, o que ela pode comprar, é o Estado que decide tudo. Né? Então, irmãos, só assim dando o resumo final. O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus individualista, ele vê o indivíduo. E o Deus do Velho Testamento, que nós não cremos que é o Pai, Jeová é o Deus deste mundo conturbado. Esse Deus é um Deus coletivista, ele vê aquela massa, né? Ele não vê o indivíduo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos dar continuidade. Eu queria saber se os pastores querem dar. Pastor Hélio? Eu tenho um monte de pitaco para dar aqui. Vamos lá. Era só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui. Quando você começou a falar desse assunto, eu logo lembrei de Abraão tentando convencer a Deus de não acabar com Sodoma e Gomorra antes que Ló saísse de lá. E o diálogo que ele trava com Deus é um diálogo muito interessante. Eu vou pôr o diálogo aqui. Você sabe onde está, Eliette, esse diálogo? Eu vou procurar ele aqui e vou pôr, porque é um diálogo que... Deve estar em algum lugar de Gênesis. É em Gênesis, né? Então, deixa eu procurar aqui em Gênesis, procurar aqui por Ló. Né? Procurei por lá. Ló. Então, aqui, ó. Deve ser aqui no 12, 15, ó. Vamos ver aqui em Gênesis 12.
é muito interessante essa situação, né? Então, não, é melhor procurar Sodoma e Gomorra, né? É. Sodoma. Então, Será que é 14? Deixa eu ver. 18, 18, 17. é? Eu acho Ótimo. que sim. É isso aí. Então, aqui no 18, Abraão intercede por Sodoma. Por que eu quis colocar esse texto aqui? Justamente por essa questão do coletivismo, né? Como Abraão sabia que Deus é coletivista, ou melhor, este Deus é coletivista, então ele começa dizendo assim, no verso 23, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela, né? Aí, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. O que o justo, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Aí ele vai lá de novo, ele fala: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Você está vendo aqui? Aí depois ele fala assim: mas e se tiver 10? E se tiver 5? E assim vai. Ou seja, porque Abraão sabe, né? Ele sabe que Deus é coletivista, então ele vai lá e começa no coletivo, né? Se, puxa vida, esse Deus do Velho Testamento, ele trata o ímpio, por exemplo, aqueles 70 mil que morreram lá por causa do pecado de Davi. 70 mil pessoas dentro do judaísmo. Será que tinha 70 mil pecadores lá para serem mortos? Hã? Dentro dos 70 mil, será que não foi algum justo? Porque ele falou, matou 70 mil, não quer saber. É o povo todo que pecou, porque um pecou. Então, eu penso assim, Eliette. Segunda coisa que eu quero colocar é que Jeová, ele salva o povo. E o pão que desce do céu é um pão coletivo também. Quando o maná cai do céu, ele cai coletivamente, ou seja, é um pão para cada um. E Jesus, ele fala assim: eu sou o pão, não os pães. Eu sou o pão que desce do céu. Né? Então, é interessante, é muito interessante isso aí. Jesus, quando ele trata com Nicodemos, ele fala para o coração de Nicodemos. Fala assim: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ele não falou assim: ó, o povo tem que nascer de novo. Percebe? Quando começa ali em João, capítulo 1 de João, verso 12, ele fala assim: aquele que crê tem o poder de se tornar filho, não aqueles que crerem. Ele não usa o verbo no plural. Ó, vou pôr aqui de novo, só para te mostrar essa questão do coletivismo em João, capítulo 1, verso 12. Quer ver? João, capítulo 1, verso 12. Ele está falando assim, olha, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Capítulo 3, desculpa. Capítulo 3 que ele fala, né? Cadê?
Porque todo aquele que crê, não aqueles que creem. Então tá aqui, ó, todo aquele que nele crê. Então Jesus é individual. Ó, quem crê nele, ou seja, é a pessoa, uma pessoa, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, isso, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele, não todos aqueles que nele crê, sempre Jesus tratando de maneira individual. E na própria ceia, né? A própria ceia, ela é individual. Porque ele fala assim, olha, examine o homem a si mesmo, né? Para que possa tomar a ceia. Então, eu acho interessante esta visão de Jesus com relação ao homem. E você pode ler, João capítulo 14, ele fala lá abertamente, né? E assim vai. Quer dizer, eu entendo, sim, que Jesus ele é individual, é uma coisa individual. Cada indivíduo tem o poder de se tornar filho de Deus crendo em Cristo. Agora, lá no Velho Testamento, não. O sujeito até podia ter um coração bom, até podia ser uma boa pessoa, mas se o chefe, o dono, o rei ali, naquele momento, fosse um rei ruim, ele estaria encrencado. Então, qual é a vantagem de você ser justo para um Deus coletivista? Não vale a pena ser justo. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Nós vamos eleger, vamos aqui buscar um rei que seja justo. E nós vamos para a balada, velho. Nós vamos cair na vida. Porque se for um julgamento pessoal, tudo bem, mas não é um julgamento coletivo. Se o rei fizer alguma coisa errada, eu estou encrencado. Se ele não fizer, eu estou bem na fita. Ainda que eu seja uma pessoa abjeta. Né? Então é assim que eu penso. Eu gosto desse assunto. Quando você analisa Cristo, ele fala assim, né? O pastor conhece sua ovelha, e a ovelha ouve a sua voz. Ele não fala do rebanho. O rebanho conhece o pastor. Ele fala da ovelha. Então tem muitos indícios aí de que Jesus trata o coração do homem. Né? Amém? Era isso que eu tinha para falar. Amém. Pastor Weber, pode falar. Glórias ao Senhor Jesus. O tema é muito bom, né, irmãos? Aí dá para ver certinho. O Senhor, o meu modo de enxergar isso aí, vai ser rápido, falar bem rápido, é quando é impossível um justo fazer um julgamento coletivo. Não tem como. O homem não tem ninguém igual. Né? Você vê até pelas impressões digitais, você não acha, cada um tem a sua, o homem é completamente. Então, se você pegar um coletivo e julgar o coletivo, você vai cometer injustiça, não tem como você ser justo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, uma das causas que ele é individualista, é por isso. Porque Jesus é justo. O Senhor é justo. Então, é impossível ele fazer justiça se ele pegar 100 pessoas e fazer um juízo só em cima de 100. Ali cada um pensa de um jeito, um é mais nervoso, outro é mais calmo, o outro já é mais... Então, quer dizer, cada um é de um jeito ali. Então, o que eu vejo no Senhor Jesus Cristo é que ele é um Deus personalizado. Ele trata cada um, até para salvação. Até a gente mesmo, que os evangelistas, eles têm que ter um discernimento muito grande para lidar com cada pessoa, porque com cada um você vai lidar de uma forma. Né? Não tem como você... Até dentro da igreja, eu já congreguei numa igreja maiorzinha, então eu ficava observando, né? Um chega para você, fala uma coisa, outro fala outra, aí você vai observando, quer dizer, uma atitude que você vai... Um conselho que você vai dar para um, não tem jeito de você dar para todo mundo.
Né? Como é que um pastor vai dar um conselho para o José, para o Joaquim, o mesmo conselho? Né? Cada um tem uma causa diferente, é impossível você fazer justiça num coletivo. O que eu vejo é dessa forma. Por isso que Jesus é bem individualista. Jesus, ele trata cada um de uma forma, de um jeito, para levar a pessoa à salvação da alma, né? Então, é por isso que eu creio que o Senhor Jesus, um dos motivos que ele é individualista é isso, né? Porque Jesus é justo. Weber, João 14, 21, ele fala assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele não está pondo um povo aqui, né? Aquele povo que tem os meus mandamentos e os guarda, não é assim que ele está falando, né? Verdade. Aqui ele individualizou mesmo. Individualizou mesmo. Sempre. Tudo que Jesus vai fazer, ele é bem assim, né? Quando ele usou aquela parte que ele usou plural aqui, mas mesmo ele usando o plural, você nota que, mesmo ele usando o plural, você nota que ele é individualista ali, mesmo ele usando o plural algumas vezes. Pelo jeito dele falar ali, mostrar, você falou, ele está falando, né? Ele está sendo individualista aí nessa causa. Então é maravilhoso, o Senhor é perfeito, né, Vasco? E esse tema é muito bonito, a irmã Eliette é uma benção, né? Trouxe tudo muito bem detalhado. Ah, maravilha! Isso aí, você não vai salvo quem não quer mesmo. Porque o Senhor Jesus é maravilhoso, ele é bom demais, ele é carinhoso demais, ele trata cada um com carinho, uma paciência. Agora, meu Deus. Como é que é a grande comissão? Você lembra da grande comissão? A grande comissão está em Mateus. Quer ver? Vou mostrar para você a grande comissão. Aqui, ó, em Mateus 28, ele fala assim, ó: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele não está falando de uma nação. Ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco até o fim, todos os dias, até a consumação. Então, a grande comissão aqui, o Weber, ele está falando assim, ó: eu não quero saber de povo. Eu não estou interessado em um povo. Eu quero que todos conheçam o que eu preguei para vocês. Não tem nenhuma nação escolhida. Não tem nenhuma nação escolhida. Verdade, o mundo inteiro engloba tudo. Todo mundo. Todo mundo. Então ele não está aqui falando, olha, vai lá para os Estados Unidos e prega o evangelho lá, porque lá eles vão ser o meu povo. Não, ele fala até os confins da terra, ou seja, todo mundo. Paulo, quando ele percebeu isso, que ele caiu em si, ele simplesmente começou a fazer viagem. Ele foi para tudo quanto é lugar, abrir igreja. Não queria saber se era judeu, se era nada, se era romano, se era... Não interessava. Paulo queria grego para todos. Oi? Se era grego. Se era grego, se era italiano, não interessava. Porque Jesus mandou ir de pregar o evangelho a todos. Ou seja, cada um, não tem um povo específico. Olha, eu quero que você vá lá para a Croácia pregar o evangelho lá. Tá bom? E aquele povo croata vai ser o meu povo. Falei demais. Pastor, hoje o pastor Valdo passou para mim, não sei se ele passou para vocês, ele passou para mim uns negros, não sei se é da África, deve ser de algum país africano que fala o português também, orando pelo sul. Mas, irmão, aqui eu vou te falar, eu vou te falar, eu não tenho, eu tô até gaguejando aqui. Crianças pequenas, deixa eu passar para você, pastor. Foi a irmã Eliette que passou para mim. Ah, foi a irmã, hein? Meu Deus! Vocês estão sendo muito individualistas, eu não recebi isso. Pastor Hélio, e eles tudo descalço, pastor, assim, na maior simplicidade, mas eu vi uma riqueza no meio daquele pessoal ali, mas é que eu nunca vi tanta riqueza.
riqueza, mas é riqueza mesmo que eu vi. Aquilo me comoveu tanto. Eu vou falar a verdade para o irmão. Foi a maior oração que eu vi para o pessoal do Rio Grande do Sul. Aquilo ali não há demônio que resiste uma oração daquela. Não. Passa para o pastor Hélio, irmã Eliette. Nossa, mas aqui. O pastor Hélio ia chorar muito. Eu ia chorar, chora. Aqui não é bonito, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, eu estou querendo dizer, você vê, olha o pessoal, não existe, pastor Hélio, não existe pessoas mais humildes da parte material do que esse pessoal que está orando. Não existe mais humilde do que eles. Eu falo da parte material. Eles nem um sapato não tinham, tudo descalço. Eu fui reparando os detalhes, tudo. Mas você precisa desviar a oração. E depois da oração, a alegria. Eu nunca vi tanto dente bonito igual eu vi depois da oração desse pessoal lá. Misericórdia, mas que coisa mais linda. Aí a gente vê o poder do Espírito Santo, o poder do Senhor Jesus, pastor. Aqui transcende entendimento. E a única coisa que eu sinto é aquela paz maravilhosa, aquela coisa que você viu aqueles irmãos orando aqui, meu Deus. Aqui você segura, senão você vai ajoelhar junto com eles lá no vídeo e vai participar também da oração. Amém. Valdo, é com você agora, meu filho. Amém. Que benção. Maravilha, né? Então, tem um versículo aqui que está em Romanos 2:11, que vai... Eu não lembro da irmã Eliette ter apresentado esse versículo. Você apresentou, Eliette? O 2:11? Não. Então, o 2:11, ele fala muito sobre isso, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas, né? Então, aqui, Deus, no caso do Senhor Jesus, né, o nosso Pai Celestial, para ele não há acepção de pessoas. Não interessa se é negro, não interessa se é branco, se é amarelo, né? Não interessa se é mestiço, não interessa a posição, a classe social, não interessa o poder aquisitivo, o poder econômico, não interessa, né? Porque para ele não há acepção de pessoas. Não interessa se é americano, um país de primeiro mundo, não interessa se é lá na África, e para com Deus não há acepção de pessoas, né? Então, aqui eu acho que com esse versículo, a gente, ainda mais quando a gente observa todo o contexto do Novo Testamento, eu acho que fica muito claro que Deus ele não julga, ele não dá importância para o coletivo. O Senhor Jesus ele não dá importância, para falar a verdade, nem pela quantidade de pessoas, porque ele fala, quando há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Tá? Nem aí ele dá um certo valor ao coletivo, né? Verdade. Então, a palavra de Deus nos deixa muito claro, né? Tem outra passagem aqui que eu separei também, que é Gálatas 3, né? Portanto, todos quantos fostes batizados, é o 3:27, que fala assim, ó: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, não há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta de tudo aquilo que nós fizemos através do nosso corpo, né? Então, o que eu acho, assim, bem interessante nós, né, salientarmos bem essa questão de Jesus tratar de uma forma personalizada,
porque isso aí difere muito do Velho Testamento, né? Conforme a irmã Eliette colocou aqui, de uma maneira brilhante, viu, irmã Eliette? Glória a Jesus pela sua vida. E, quer dizer, essa diferença tão grande que há, né, entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Velho Testamento. Então, meus queridos, eu queria estar procurando contribuir um pouco mais aí na nossa mesa redonda. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena oração de encerramento aqui para poder desligar a gravação. Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra maravilhosa. Sei, Deus, que esse assunto é um assunto muito caro a Ti, e eu te louvo por isso. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Abençoa-nos agora e em nome de Jesus. Amém. Só desligar aqui a gravação.